pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer o convite para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na UFSC. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento, do meu trabalho. O título da apresentação é Riscos e Oportunidades da Crise Climática, o papel da bioeconomia. A ideia então é trazer um pouco o panorama, né, de como a gente chegou até essa situação grave de elevadas emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, que tem aquecido o nosso planeta, e traçar também a ideia de como a bioeconomia pode ser uma solução para essa crise. Rapidamente me apresentando, meu nome é Bruno Cunha, eu sou formado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, com extensão na Universidade do Porto, em Portugal. Eu sou mestre e doutor pelo Programa de Planejamento Energético da COP, na UFRJ. Atualmente eu sou pesquisador visitante da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Energias Renováveis, ANP. E nos últimos anos eu tenho desenvolvido um modelo econômico global para investigar políticas climáticas. Eu sou autor também autor contribuinte, né, do 6º relatório de avaliação do IPCC, o grupo de trabalho 3, que é o grupo de trabalho de mitigação. Esse relatório que foi adiado, né, a publicação dele, que seria esse ano, foi adiado para o ano que vem. Eu também sou membro do Conselho Acadêmico e mentor do Youth Climate Leaders. Então aqui eu trouxe um índice, né, um breve índice só para nortear a apresentação. Então a ideia é trazer alguns conceitos básicos da ciência do clima, né? Depois passando um pouco sobre quais são os impactos da mudança do clima na nossa sociedade, né? Qual tem sido a resposta da natureza às elevadas emissões e concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. E para o final trazer mais a questão do porquê que é tão urgente a gente agir logo, né? A emergência climática, que muito tem dito na mídia, etc. Né? Quais são as orientações da ciência do clima para reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa, e qual é o papel da bioeconomia, né, como uma solução para essa crise. Então, começando aqui, eu trago os principais nomes, as principais figuras, né, da ciência do clima, né, que contribuíram enormemente para a gente ter uma visão mais integrada, né, de toda essa problemática que a gente vive hoje. Né, começando lá por Fourier, né, que era um matemático que contribuiu bastante na área da matemática, da física e da química. E para essa questão da ciência do clima ele foi fundamental, porque ele trabalhou em cima da ideia de condução de calor. A Eunice Foote, que era uma cientista norte-americana e também ativista dos direitos das mulheres, com um experimento ainda rudimentar pela época, conseguiu identificar que o dióxido de carbono, né, o CO2, era um gás que contribuía bastante para o aquecimento do planeta. O John Tyndall, o irlandês físico, contribuiu bastante principalmente na questão da radiação infravermelha, né, vinda do Sol, da energia solar. E o Arrhenius, que foi agraciado, inclusive, por um prêmio Nobel, que é essa medalhinha que está aqui indicada, que ele indicou na época, né, ele viveu entre 1859 e 1927, um artigo científico indicando que o CO2 poderia, a escassez de CO2 na atmosfera poderia esfriar a Terra, né, e a mesma relação inversa poderia ser, era verídica, né, que é no sentido de se houvesse um excesso de CO2 na atmosfera, esse CO2 poderia aquecer a Terra. Na época ele via, e CO2 ele estava se referindo, né, às emissões oriundas de combustíveis fósseis. Né? Então ele até na época via como benéfico até para a Terra, né, essa presença de CO2 na atmosfera para manter a nossa atmosfera aquecida. Né, pensando que possivelmente a gente poderia passar por alguma era geológica, era do gelo, né, que pudesse reduzir a nossa temperatura na média do planeta.
Em seguida veio o Guy Callendar, que é um inglês, um engenheiro, que foi realmente aquele cientista que trouxe pela primeira vez a importância das atividades humanas, né? A ação humana como um grande fator contribuinte para o aquecimento global. Na época ele não foi muito ouvido, né? Essa ideia, essa hipótese, ela foi muito descartada na época, mas a partir da Segunda Guerra Mundial houve um consenso maior sobre a ideia de que realmente as atividades humanas estavam contribuindo para o aquecimento global. Em seguida veio o Keeling, né, norte-americano, um climatologista, que na sua estação de meteorologia no Havaí passou a medir a concentração de CO2 na atmosfera, e ele identificou que o CO2 na atmosfera ele varia pelas estações do ano, né? Há um crescimento e um decrescimento, porém esse crescimento e decrescimento tem uma tendência de crescimento ascendente. E esse crescimento da concentração de CO2 é muito oriunda da queima de combustíveis fósseis, da mudança do solo e do desmatamento e queimadas. E por último, mais recentemente, tem o William Nordhaus, que é um norte-americano, economista, que recebeu o prêmio Nobel recentemente, né, de economia. E ele é um economista que trata da economia do clima, né, de como a economia está totalmente interligada com essa problemática da mudança do clima. Então ele traz a ideia de externalidades e de como a economia pode contribuir, né, alguns mecanismos podem contribuir para solucionar esse problema também. Bom, mas de fato, o que é o aquecimento global, né? O aquecimento global é o aumento da temperatura média da superfície global durante um período mais ou menos de 30 anos, né? E esse aumento da temperatura ele é expresso em relação aos níveis pré-industriais, né? Durante a Revolução Industrial, né, que ocorreu por volta de 1850 até 1950, as atividades humanas, né, o consumo de combustíveis fósseis foi bastante alto. Antes da Revolução Industrial, a gente tinha uma concentração de CO2 e dióxido de carbono na atmosfera em torno de 300 partes por milhão. Né? Essa é uma medida de concentração, imaginando uma tela, né, toda quadriculada com milhões, né, 1 milhão de quadradinhos. A gente tinha na época em torno de menos de 300 quadradinhos pintados, né, dentro de 1 milhão. E a gente vai ver que a gente está vendo que com o passar do tempo, né, com essa maior uso de combustíveis fósseis, a nossa temperatura está aumentando, né, a temperatura média do planeta. Então esse gráfico aqui do Met Office, que é um centro de meteorologia da Inglaterra, que traz esses 5 satélites que medem a temperatura, né, 5 estações, na verdade, que medem a temperatura da Terra, né, a média, e eles mostram aqui de 1850 até 2000, 2025, já prevendo como será a temperatura nos próximos anos, a, a temperatura média global, como ela se diferencia do período que vai de 1850 a 1900, que é esse período aqui, onde a temperatura se manteve mais ou menos estável, certo? Pequenos altos e baixos aqui, mas na média em torno de zero. Né? Zero em relação ao quanto poderia aumentar ou subir. Né? E a gente vê que a partir, né, dessa época aqui, há uma elevação, né, da temperatura, né, entre 1910, 15 até 1975 já é uma elevação nessa magnitude, e mais próximo dos dias atuais a gente vê que essa elevação é bem mais forte. Então isso indica, né, algum componente, né, aconteceu aqui nesse período, né, alguma coisa aconteceu aqui
né, no planeta Terra que está contribuindo para esse aumento repentino da temperatura do planeta. Então hoje a gente já chega a cerca de 410, 411 partes por milhão, ppm, né, um aumento de mais de 30% em relação ao período antes da Revolução Industrial. E esse aumento de 30% na concentração de gases de efeito estufa, né, de CO2 na atmosfera, representa um acréscimo na temperatura média global de 1 grau. Esse 1 grau parece muito pouco, né? Aumentou 1 grau na média. Mas dependendo da região, né, e aqui esse mapinha aqui informa, né, dependendo da região que a gente for analisar, essa temperatura pode ser maior ou menor do que 1 grau. Né? A média do mundo vai ser 1 grau, mas tem regiões que vão apresentar um aumento maior e outras regiões que podem inclusive apresentar uma queda. Mas na média vai ser um aumento aconteceu, já tá na temperatura do planeta já está 1 grau acima do que antes da Revolução Industrial. Então, beleza, esses dados aqui são da NASA, tá? Tá aqui o link, eu não sei se vai ser disponibilizada a apresentação, mas os dados, toda a minha apresentação tem fontes, então é possível verificar os dados. Tudo isso passa pelo que a gente acho que muitos aqui já conhecem, o efeito estufa, né? Que é um fenômeno natural, né? É importante dizer que é um fenômeno natural do planeta, e ele garante a existência da vida aqui, né? Porque ele permite que a temperatura do planeta, da atmosfera, né, da superfície terrestre, na verdade, fique em torno de 15 graus. E isso permite que haja vida, né, no planeta. Então, basicamente, o que acontece é que a energia solar ela atravessa a atmosfera, né, aqui representada pelo vidro, né, dessa estufa. Né? Então, a energia solar atravessa o vidro, né, quando atinge o solo, ela aquece, né, ajuda a transformar, fazer as reações para transformar em vida, né, algo que está aqui, e a parte dessa energia ela retorna, né, ela é refletida de volta para a atmosfera, certo? E a outra parte fica retida na estufa, o que torna essa estufa quentinha, como a gente sabe nas estufas de flores, estufas de horta, né? Quem já teve a oportunidade de entrar numa sabe o quão quente é lá dentro. Então é exatamente essa a ideia. Então aqui o teto, né, o vidro dessa estrutura, dessa estufa, pode ser representado como a atmosfera da Terra, né? E o material de que é feito aqui é vidro, mas na atmosfera a gente chama de gases de efeito estufa, que são alguns gases que se concentram na atmosfera e fazem com que não toda a energia térmica refletida de volta vá toda para a atmosfera. Parte dela fica retida e mantém a Terra com uma temperatura média de cerca de 15 graus, possibilitando a vida no planeta. Então aqui os principais gases de efeito estufa, né, acho que muitos daqui já sabem, né, o dióxido de carbono, né, ele tem um papel biológico, né, ele é essencial à vida no planeta, né, a questão da fotossíntese, da cadeia alimentar, do ciclo do carbono. Né. De onde vem o dióxido de carbono? Vem da respiração, né, da maioria dos micro-organismos, de todos os animais que vivem no planeta, da queima de combustíveis fósseis, na produção de cimento, aço, produtos químicos e também do desmatamento e de queimadas. Né. Ele tem uma alta contribuição para o aquecimento do planeta e sua vida média na atmosfera gira em torno de 120 anos. Então, a partir do momento que esse gás é emitido, né, na atmosfera, sai do planeta, da superfície terrestre e atinge a atmosfera, ele vive em média 120 anos. A gente também tem o óxido nitroso, que é o N2O, né, tem essa formulinha aqui, e ele é chamado de gás hilariante, né, que ele tem um efeito anestésico e analgésico. E ele, no planeta, ele tem origem, né, a partir de bactérias no solo e nos oceanos.
Ele é utilizado em fertilizantes, né, os fertilizantes nitrogenados na agricultura. Também se dá, né, ele é eliminado no tratamento de resíduos animais, né, na pecuária principalmente. E também, né, é eliminado, né, é emitido pela queima de combustíveis fósseis e de florestas. A diferença é que esse gás ele tem um potencial altíssimo de aquecimento, né? Ele tem 300 vezes mais potencial do que o aquecimento do CO2. E a vida útil média é de 150 anos na atmosfera. Então é um gás que é bastante perigoso se aumentar sua concentração na atmosfera. E por último tem o metano, né, que é bem conhecido por todos, eu acho. Né, as suas principais fontes, as suas origens é da fermentação entérica, né, dos animais ruminantes, é o arroto do gado e de outros animais que ruminam, né, contribuem para a emissão desse gás na atmosfera. A produção de culturas irrigáveis, como o arroz, né, que tem bastante água também, emitem bastante metano. A decomposição de resíduos orgânicos, né, emite metano. Produção de gás natural, produção de carvão, a extração de carvão tem emissões de metano. Além de queimadas, né, nas florestas. E pântanos, vulcões e falhas geológicas. Falhas geológicas aqui, uma delas que tem sido bastante comentada na mídia, é o permafrost, né, que é aquela camada de gelo que fica próxima à calota polar, que tem gases embaixo dela, e um dos principais gases que está sendo eliminado via derretimento das geleiras, é o metano. É grave, né, essa situação, porque o metano tem 30 vezes o potencial de aquecimento do CO2 na atmosfera. Então, para uma molécula de CO2 na atmosfera, o metano, se for emitido uma molécula de metano, ele vai ter um potencial 30 vezes superior à molécula de CO2. A única diferença é que o metano ele tem uma vida útil, uma vida média na atmosfera menor, bem menor, né, de 14 anos, né, na atmosfera. Porque o metano é muito reativo e é possível há reações químicas durante esse período que até 14 anos é o período que ele consegue se manter em média na atmosfera, concentrado na atmosfera. Então aqui a gente traz o ciclo do carbono. Aqui eu acho que infelizmente vai ficar o meu vídeo na frente, mas aqui o que a ideia dessa ilustração quer mostrar, né? Aqui a gente tem um vulcão, né, que elimina, né, CO2 também a partir da sua erupção, etc. Então seriam coisas naturais, né, que acontecem, né, experiências naturais que acontecem na planeta Terra. Então aqui a gente tem as reservas de gás natural, reservas de petróleo, reservas de carvão. Aqui uma pequena escala, né, da quantidade de carbono que está estocada embaixo da Terra via gás natural, petróleo e carvão. E aqui a gente tem o ciclo do carbono, né, que ocorre na vegetação, né, e aqui a gente vê o equilíbrio, né, que tanto é emitido 440 em média por ano, como é absorvido pelo planeta, né, pela vegetação cerca de 440 também. Então isso mostra um equilíbrio, né, do planeta Terra em gerar, em emitir CO2, mas também absorver CO2 na via terrestre. E aqui, que está um pouco, acredito que um pouco escondido pelo meu vídeo, mas se trata da questão do mar, da importância do mar também para absorver, né, e garantir o equilíbrio do ciclo do carbono. Então aqui a gente tem bastante carbono inorgânico sendo dissolvido no planeta, nos oceanos, né, uma quantidade bem grande. E aqui mostra o equilíbrio, né, que se dá da absorção e emissão de CO2 nos mares. E o que acontece, né? O que acontece é que a gente não vive só, né? A gente, digo assim, a planeta Terra não está só com vegetação e animais marinhos e animais terrestres. Nós temos os seres humanos vivendo aqui
E os seres humanos têm atividades, né, têm ações que acabam emitindo mais CO2 na atmosfera. Então aqui a gente, seguindo nessa legenda, as setas para cima indicam as emissões médias anuais em gigatoneladas de CO2 oriundas da ação humana. Então aqui a gente tem mais ou menos 34 gigatoneladas por ano sendo emitidos via queima de combustíveis fósseis e cerca de 5 gigatoneladas de CO2 sendo emitido via mudança de uso do solo, que se dá via desmatamento e via queimadas, né, via conversão de um solo, normalmente florestas, em um solo degradado, né, para pasto ou para agricultura. Mesmo com essa emissão superior, né, desequilibrando o equilíbrio que eu apresentei anterior, a gente sabe que as florestas, a vegetação e a biosfera, tanto como os oceanos, eles conseguem absorver boa parte desse CO2 que está sendo emitido na atmosfera. Contudo, a Terra ultimamente já não tem tido tanto capacidade, digamos assim, de resolver esse problema das nossas emissões que estão sendo altamente poluentes nesses últimos anos, né? Então a gente vê um alto crescimento das emissões oriundas das atividades humanas e a Terra já não conseguindo responder, né, com essa absorção necessária para eliminar, para reduzir essa concentração de gases na atmosfera. Então aqui, por que as atividades humanas, né, então, são as principais responsáveis por essa mudança, né? Aqui eu trago 3 gráficos, né, que tentam resumir rapidamente essa ideia, né, essa constatação. Então aqui a gente tem consumo global de energia, né, e aqui a gente vê a evolução de 1960 até 2018, né, dos diferentes tipos de energia que a gente consome no planeta, né, nós seres humanos aqui, e a gente vê, né, um crescimento bem elevado de petróleo, carvão e gás natural, que são os 3 combustíveis fósseis, né, e mais abaixo, bem mais abaixo, a gente vê a energia hidrelétrica, nuclear, eólica, solar e outras. Então a gente vê que há uma tendência, né, de crescimento dessas tecnologias que a gente chama de renováveis, né, que estão aqui embaixo, mas ainda em uma escala muito inferior ao consumo de derivados de petróleo, de carvão e de gás natural. Então a gente vê que a gente segue com uma tendência de crescimento do consumo de combustíveis fósseis, né? Então essa é a ideia desse primeiro gráfico. Aqui a gente traz em termos de emissão, né? Aqui a gente estava falando em energia, né, em exajoule, que é uma medida de energia, e aqui a gente está em gigatonelada de CO2, então a gente está falando sobre emissões globais de CO2, oriundo tanto dos combustíveis fósseis, quanto do uso do solo, né, da mudança do uso da terra. Então a gente pode ver aqui a contribuição, né, que lá no início, 1880, a mudança no uso da terra era bastante importante, né, era muito relevante toda a emissão que vinha da mudança do uso do solo, queimadas e desmatamento. E o início da era, né, dos combustíveis fósseis, com o carvão penetrando mais forte, né, no início, na primeira revolução industrial, e depois a gente vê a era do petróleo, né, tomando conta das emissões, e o gás natural, mais recentemente, como um combustível de transição, né, também contribuindo para as emissões. Aqui os outros se referem mais à produção de cimento, aço e petroquímica. E a gente vê que no tempo a mudança no uso do solo, a mudança no uso da terra, as emissões dessa atividade humana tem uma contribuição relativamente padrão, né? Alguns anos com uns picos de emissão, mas em média, né, tem uma contribuição padrão. O que é assustador é a quantidade
de emissão oriunda do carvão, petróleo e gás natural, né, que tem elevado essas emissões de cerca de 2, 3, 4 gigatoneladas em 1880 para o que hoje a gente está alcançando cerca de 40 gigatoneladas nos dias atuais. E aqui é um gráfico que eu acho que ele exemplifica muito bem essa ideia, né, do porquê que as atividades humanas são as principais responsáveis por essa mudança. A gente tem aqui em termos de partes por milhão, né, que é a medida de concentração, né, de gases na atmosfera. Então aqui a gente tem na atmosfera em 1870, né, por medições e uma reconstrução, né, do que era a atmosfera nesse período, a ciência identifica que na época a atmosfera tinha em torno de 288, 300 partes por milhão, de concentração de CO2 na atmosfera. E com o consumo e a queima, na verdade, de carvão, petróleo, gás natural, produção de cimento e mudança do uso do solo, a gente teve esse acréscimo de concentração de CO2 na atmosfera, alcançando hoje o que poderia alcançar hoje em torno de 580, 570 partes por milhão, se a Terra não tivesse a sua capacidade de absorção, né, do solo, via solo e via oceanos, né? Então, a gente poderia já estar beirando aos 600 ppm nos dias atuais, mas pela Terra conseguir, né, converter, né, absorver esses gases da atmosfera, né, no ciclo do carbono, tanto via solo, vegetação, como via oceano, hoje a gente está batendo em torno de 400 ppm. Esse é um valor de 2017, na verdade hoje em 2019 a última medição já marca 411, né? E esse recorde, né, acima de 400 ppm, é um recorde dos últimos 3 milhões de anos. Então, com uma reconstrução, né, do que era a atmosfera há 3 milhões de anos atrás, a gente não tinha uma quantidade de gás carbônico concentrado na atmosfera como a gente tem hoje, que é uma informação bastante alarmante. A fonte desses dados é da WMO, né, que é a Organização Mundial de Meteorologia, e esses dados aqui de consumo de energia e de emissões vêm do Global Carbon Budget, que é um site muito legal que traz bastante informação sobre emissões e consumo de energia. Vai ter mais alguns gráficos a seguir sobre isso também. Bom, mais um motivo, né, por que as atividades humanas são as principais responsáveis por essa mudança. Além do combustível fóssil e da mudança do uso do solo, né, que a gente viu ali, das emissões oriundas daquilo, a gente também tem aqui, né, uma informação que veio num relatório recente do IPCC sobre mudança climática e uso do solo, que traz informações de como a Terra está sendo como ela está sendo utilizada, né, pelo ser humano em toda a extensão sem gelo, né, que seriam cerca de 130 milhões de quilômetros quadrados. Então toda aquela superfície terrestre que não apresenta gelo, que pode ser ocupada, digamos assim, o que está sendo feito, né, o que o ser humano está intervindo ali. Cerca de 1% é infraestrutura. Então, 1% é cidades, basicamente, né, rodovias, etc. 12% é cultivo, então é agricultura, e aí tem cerca de 2% desse 12% é cultivo irrigado, e 10% é não irrigado. 37% é pastagem, então esse é um número bastante impressionante, né? 37% de toda a terra, toda a superfície terrestre não ocupada por gelo é utilizada para pastagem, né?
Então, tem aqui dentro dessa pastagem 19% é pastagem extensiva, 22% são florestas planejadas, plantadas, né? ou florestas manejadas para madeira e outros usos, e 28% são ecossistemas. Dentro desses 28%, 7% são ecossistemas não florestais, né, com uso mínimo do ser humano, 7% florestas, né, ecossistemas não florestais, e 9% são florestas intactas ou primárias, né, que a gente tem, que a gente ainda não, digamos assim, não explorou, né? E desses 28%, 12% são rochas, são outras terras, né? Terras, montanhas, etc., que a gente ainda não está explorando. Então é impressionante como a pastagem, né, é um fator importante no uso da terra e como ela pode contribuir, né, para um maior desmatamento, né, dado uma visão de mercado, né, de expansão de fronteira agrícola e fronteira da pecuária. Então, por fim, eu trago esse gráfico que foi desses dois papers, né, artigos científicos que estão aqui. Eles fazem uma reconstrução, né, da temperatura, agora não tanto a concentração, mas aqui a temperatura da Terra, né, para 11 milhões, mais de 11 milhões de anos atrás. E esses cientistas eles observaram que o crescimento há 11 milhões de anos atrás da temperatura tinha mais ou menos essa inclinação aqui, né? E depois disso houve uma estabilização da temperatura, uma diferença em torno de 0,4 graus centígrados em relação a esse ponto inicial, e depois uma queda, né? Uma queda da temperatura, da diferença, né? Então a diferença caiu para 0,4 mais ou menos, e nos últimos anos há esse crescimento exponencial aqui, muito superior a esse crescimento de 11 mil anos atrás, né? Então a gente pode imaginar que durante esse período de 11 mil anos, né, muitas eras aqui se passaram e a gente alguma coisa aconteceu aqui, né? É aí que entra toda a questão, né, da interferência humana, de como o ser humano está sendo capaz de alterar, né, a natureza, né, nesse momento. Então, o último relatório, né, mas um relatório especial do IPCC sobre o aquecimento global de 1,5 graus. Acho que muitos aqui acho que devem ter ouvido falar nisso, né, na mídia, na época que foi lançado, foi em 2018. E é um cenário, né, foi desenvolvido vários cenários mostrando quais seriam os problemas, né, os impactos e os riscos que a gente pode enfrentar caso a temperatura do planeta aqueça 1,5 graus nos próximos anos. A gente já está com 1 grau já, então seria mais meio grau centígrado, né, nos próximos anos. A gente já chegou a 1. E o IPCC é uma organização da ONU, né, que na verdade ele não desenvolve nenhuma pesquisa própria. O IPCC ele na verdade ele sintetiza todos aqueles artigos científicos, relatórios que são desenvolvidos por cientistas de diferentes centros de pesquisa do mundo inteiro relacionados à temática de clima, e sintetiza esses resultados em formas de relatório, que na verdade são a síntese da ciência do clima que a gente tem em mãos hoje para analisar. E o relatório desse 1,5 grau, né, do aquecimento de 1,5 grau, ele traz a ideia de que o aquecimento do planeta é inequívoco, né? Não há qualquer dúvida, né, de que o planeta está aquecendo. E o grande responsável por esse aumento na temperatura média global é as elevadas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra e a maior incidência desses gases, né, que tem aumentado de forma constante, oriunda da queima de combustíveis fósseis e
na mudança do uso do solo por nós, seres humanos. Então aqui estão alguns dos fatores que contribuem, né, essas atividades humanas que contribuem para a gente estar alcançando essa lamentável situação, né. Então a gente tem processos de urbanização, né, pessoas saindo do campo e vindo para as cidades em busca de emprego, em busca de trabalhar numa indústria, né, etc. E essa indústria está emitindo elevadas quantidades de poluentes na atmosfera. O crescimento econômico desenfreado, né, que o crescimento econômico é um dos drivers, né, um dos fatores que fazem com que a concentração de gases de efeito estufa aumente, né, que a produção tem que aumentar, então acaba emitindo mais. Disponibilidade de recursos, então a gente tem recursos, né, naturais como petróleo, carvão e gás natural que estão estocados embaixo da terra e a gente ainda tem bastante estoque desses recursos na terra para explorar, o que acaba dificultando um pouco, né, frear um pouco essa exploração. Estilos de vida, aqui em termos de comportamento, né, da sociedade, né, dos indivíduos, né, ir de carro na padaria da esquina, por exemplo, em vez de ir a pé, e acaba queimando gasolina, que emite gases de efeito estufa. Então não é só governos e empresas, mas sim tem um papel forte das pessoas, né, dos indivíduos. Decisões de governo, né, isso aqui é bastante importante, ainda mais nos dias atuais, onde o aquecimento global é um bem público, então ele é visto como a atmosfera do planeta, não é a atmosfera de um país só. Então seria muito importante haver um consenso entre todas as nações para criar ações de mitigação, né, desses gases de efeito estufa. Além do quadro institucional e regulatório, né, as leis que regem as nações e empresas, etc. E os direitos de propriedade, né, que aqui é mais especificamente em relação à preservação florestal, preservação de recursos naturais, para que não sejam explorados de forma selvagem, né? Então, qual tem sido a resposta então na natureza às elevadas emissões e concentrações desses gases na atmosfera, né? O que a gente já tem visto, né, nos últimos anos, que são esses eventos climáticos extremos, né? A ciência do clima indica que haverá um aumento da frequência e da intensidade desses eventos, né? Mas o que de fato eles significam, né? Isso vai depender muito do intervalo do tempo em que eles ocorrem. Então, tem eventos climáticos de curta duração e tem eventos climáticos de longa duração. Normalmente os de curta duração são melhor entendidos pela sociedade porque eles representam às vezes aquele dia do apocalipse, digamos assim, né? Que é um tornado, uma tempestade, parece que o mundo vai acabar naquele dia, né? E isso, de certa forma, ajuda a conscientizar a população de que, de fato, está acontecendo alguma coisa, né, de grave no nosso planeta. Mas tem os outros, que são os de longa duração, que são difíceis da população, muitas vezes, perceber que variações pequenas em algumas variáveis já estão causando graves problemas na vida na Terra. Então, por exemplo, o aumento do nível do mar é um grande exemplo, né, que muitos não conseguem entender, né, não conseguem perceber o quão relevante, o quão problemático é o aumento do nível do mar nos dias atuais, inclusive. Então aqui eu trago alguns exemplos e algumas figurinhas para só ilustrar, né, quais são os impactos, né, que a gente está vendo a partir do aumento da temperatura da média do planeta. Então a gente tem alterações de precipitação, né, tem alguns lugares do planeta que pode chover mais e outros que podem chover menos. Então, né, a redução da acumulação de neve, derretimento de geleiras, principalmente nos polos. Isso normalmente é o que vem sendo vinculado na imprensa, né? E com imagens, inclusive, reais do que está acontecendo, e
é um aspecto muito grave, porque essa acumulação de neve reduzida, o derretimento das geleiras, essa água acaba indo para os oceanos, né? Então isso é um dos contribuintes, né, para a elevação do nível do mar, além de outros fatores que acabam impactando negativamente os oceanos, acidificação e perda de oxigênio. A gente tem, por outro lado, né, como eu falei, alguns países, algumas regiões do mundo, né, vão ter altas precipitações, mas outros vão ter secas, né, bem severas. Então, principalmente nas médias e baixas latitudes, a ciência do clima indica que pode haver graves secas que podem impactar gravemente a vida nessas regiões, né, em termos de alimento e até mesmo da crise hídrica. Redução da produtividade agrícola, aqui acabou vindo com um pequeno defeito. Aqui mostra um estudo que mostra quais são as regiões do mundo que podem sofrer graves efeitos de produtividade da terra para a produção de alimentos. Então, todos que estão em vermelho podem ter uma redução de até 50% na produtividade agrícola em 2080. Então, isso pode significar um grave cenário de segurança alimentar, né, no futuro. Isso, de certa forma, pode contribuir, inclusive, para que haja uma mudança mais efetiva, né, da população, né, sabendo e entendendo a urgência e o grave problema que a gente está passando, que a gente vai passar e que a gente pode deixar esse legado para os nossos filhos e netos, é esse, né? A gente pode ter uma redução grave da produtividade agrícola que pode afetar os abastecimentos de alimentos. Além disso, como eu falei no início, né, elevação do nível dos oceanos, perda de ilhas e áreas costeiras e aumento das inundações. Então, aqui no gráfico a gente vê em milímetros, né, o quanto as regiões do mundo estão já tem regiões sofrendo já com aumento do nível do mar e outras com uma redução. Mas conforme o tempo vai passando, é possível observar que a elevação do nível do mar, né, fica maior nessas regiões central aqui, chegando a níveis de 20 milímetros maior do que na época pré-industrial. Além disso, tem a intensidade de tempestades, né, como eu falei, eventos de curta duração que causam graves danos, né, e rápidos, né, e assustadores, né, e muitos deles têm ocorrido no Golfo do México, né, próximo ali aos Estados Unidos e a região da América Central. Perda de espécies, também a biodiversidade está sendo impactada, né, nesse sentido. Então aqui nesse gráfico ele mostra, né, em um dos cenários mais altos, né, de emissão que a gente pode alcançar, que é o RCP 8.5 do IPCC, quais regiões do mundo que vão ter, né, suas espécies, animais mais expostos ao aumento da temperatura global e a mudança do clima. Então a gente pode ver que nessa região aqui da Ásia, o Sudeste Asiático é bastante impactado, né? É uma área bastante rica em biodiversidade. Aqui a gente vê Brasil, principalmente na Amazônia, Cerrado e Pantanal, né? E na África aqui também, né, toda essa região. A América Central também é bastante impactada, né, com a perda de espécies, possível perda de espécies, né? A gente já está enfrentando isso, né? Só ver o que aconteceu recentemente no Pantanal, né, e que está acontecendo na Amazônia já há alguns anos. É lamentável o que está acontecendo. E por fim tem a disseminação de doenças infecciosas, né, que acho que o grande pavor do ser humano agora recentemente, né, com a Covid-19, que muitos acreditam que tenha vindo de um ser vivo, né, tenha sido passado de uma alimentação, né, para os seres humanos. E
com o aquecimento, com o calor, essas doenças podem ser cada vez mais disseminadas pelo planeta. E pode ser que ocorra graves problemas de epidemias no futuro com relação ao aquecimento global. Então aqui eu trago, por fim, né, os riscos climáticos, né, para dois cenários. Um para um aquecimento de 1,5 grau e outro para 2 graus de aquecimento do planeta Terra. Então aqui eu trago alguns riscos, né, climáticos. Então, por exemplo, espécies, né, que eu acabei de falar sobre a biodiversidade. Em 1,5 grau, cerca de 6% dos insetos, 8% das plantas e 4% dos vertebrados serão afetados. E se a temperatura chegar a 2 graus, isso pode chegar a 18% dos insetos, 16% das plantas, 8% dos vertebrados. As geleiras no mar Ártico, no Polo Norte, em 1,5 grau, a gente tem o risco de que no verão, sem geleira no Ártico, ao menos uma vez a cada 100 anos. Então não vai haver gelo no Ártico, né, a cada 100 anos, pelo menos uma vez. E com 2 graus de aquecimento, a gente vai ter, no verão, não vai haver geleira no Ártico ao menos uma vez a cada 10 anos. Isso é impressionante, porque o ecossistema lá está muito ligado ao gelo, ao frio. E esse derretimento, né, esse aquecimento pode provocar graves danos ao ecossistema local e ao ecossistema global. Né? Nível do mar, né, 1,5 grau, 46 milhões de pessoas, né, podem ser atingidas por um aumento de 48 centímetros do nível do mar até 2100. E para 2 graus, cerca de 49 milhões de pessoas podem ser atingidas com um aumento de 56 centímetros do nível do mar. E alimentos aqui, mais um exemplo. Né? Cada meio grau de aquecimento vai reduzir a produtividade e o valor nutricional dos alimentos nas regiões tropicais. Então, como a gente viu também ali no gráfico, né, anterior, há uma redução na produtividade dos alimentos com o aquecimento global. Algumas culturas até podem se beneficiar, né, desse aquecimento, mas as principais culturas agrícolas que a gente consome têm um impacto negativo. Né? E aqui eu trago uma visão da economia, uma visão mais do que os grandes stakeholders, né, os grandes players, as grandes empresas entendem como os principais riscos de longo prazo nos próximos 10 anos. Né? Essa informação veio do último Fórum Econômico Mundial, né, de 2020. E os líderes, né, mundiais, né, dessas empresas, setor privado, sociedade civil, etc., indicaram, né, que os principais riscos que a gente vai ter no futuro são eventos climáticos, eventos extremos, a falha na ação climática, desastres naturais, perda de biodiversidade e desastres naturais causados pelo homem. Então, os 5 primeiros riscos, né, na classificação deles, são riscos ambientais. Então, isso mostra o quão grave a gente está numa situação tão grave, e isso mostra o quão os economistas, né, as pessoas que trabalham, que são os líderes, né, de empresas importantes na economia, estão, de certa forma, entendendo essa situação e quem sabe, buscando soluções. Né? Mas, para o final aqui, dessa classificação, eles trazem outros riscos importantes, como fraudes e roubos de dados, cyber-attacks, ataques cibernéticos, né? A crise hídrica, né, que tem relação também com a mudança do clima, falha na governança global, que tem total relação com a mudança do clima, né? Haja vista que a atmosfera global, né, o que acontece na atmosfera
impacta a todos, não só a um país específico. Então é muito importante que haja uma ação para solucionar essa questão política, que hoje é a grande barreira, né, para a gente conseguir solucionar essa crise climática. E também trazem questão de bolha de ativos, né, como a crise de 2008 acabou causando no crash na bolsa. Então a gente consegue ver, né, que digamos assim, as empresas e o mundo corporativo, né, o ambiente de negócios está preocupado e tem cada vez mais trazido, né, essa discussão para dentro dos negócios, né, principalmente nesses últimos anos. E por que é urgente agir? Né? Por que é tão urgente a gente agir agora, agir o mais rápido possível para evitar um dano maior ao planeta? Nesse gráfico aqui a gente traz as emissões históricas, né, de CO2, que alcançam aqui já cerca de 50, quase 50 gigatoneladas, 50 não, 45 por aí, 44, em 2020. E o que a gente deveria fazer, né? Qual a redução, né, a curva de mitigação que a gente deveria apresentar para que a gente não aqueça o planeta em 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Então, primeiramente a gente tem, né, a ciência do clima informa que com mais de 66% de probabilidade a gente tem 420 gigatoneladas de CO2 de orçamento de carbono remanescente, ou seja, é toda aquela emissão que a gente pode emitir, né, a partir das nossas atividades econômicas, e que vai fazer com que a temperatura alcance 1,5 grau. A gente emitindo 420 gigatoneladas de CO2 a partir de 2020, a gente alcança um aumento de 1,5 grau na temperatura, em relação aos níveis pré-industriais. Então, com 66% de probabilidade, a gente teria esse aumento de temperatura. E o que a gente pode fazer, né? Então, se a gente continuar com as emissões constantes, iguais a 2020, por mais 8 ou 10 anos, é o período que vai acabar esse orçamento de carbono que a gente tem. Então, isso significa que se a gente continuar com essas mesmas emissões de 2020, 2019, a gente vai ter um aquecimento de 1,5 grau em 10 anos, em 8 anos. E isso significa que todos esses riscos climáticos que eu trago aqui vão ser cada vez mais intensos e mais frequentes, né? Então a gente vai ter que começar a lidar com esses danos, né, se a gente continuar com esse mesmo nível de emissão. Isso mundo, né? Se a gente começa a reduzir as emissões em 2020, a gente vai ter que ter elevadas taxas de mitigação, elevadas taxas de corte, né, de redução de emissão. A linha preta mostra qual deveria ser a nossa redução, né, de emissão para que a gente alcance um aumento de 1,5 grau apenas em 2100 da temperatura. Então, esse seria o cenário a partir de 2021, as nossas emissões caindo vertiginosamente, né, de forma bem elevada a taxa, para que por volta de 2050, 2060 a gente alcance a emissão zero de CO2 e a temperatura do planeta aqueça 1,5 grau apenas em 2100, certo? E aqui mostra se a gente tivesse começado, né, a partir de 2000, do ano 2000. Se a gente tivesse começado a partir do ano 2000, que é esse ponto aqui, qual deveria ser a taxa de redução de emissões que a gente deveria aplicar para conseguir, né, implementar, né, para conseguir reduzir a concentração de CO2 na atmosfera. E aqui a gente pode ver que seria bem mais suave, né,
4% ao ano de redução, a gente estaria numa situação bem mais tranquila. Então, se há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, na verdade, a gente tivesse tomado alguma ação nesse sentido, a gente estaria numa situação bem mais confortável, digamos assim, para solucionar essa grave crise. Então, sabendo, né, que a queda é muito abrupta nas emissões, é quase impossível a gente conseguir esse cenário aqui, né, de redução. Uma das poucas saídas que a gente tem é por meio de emissões negativas, né, que na verdade significa retirar o CO2 da atmosfera. E aí tem várias tecnologias que servem para isso, né. A principal e mais antiga delas é floresta em pé, né. É a floresta capturando carbono da atmosfera e estocando no solo. E aí que entra a bioeconomia, né? A bioeconomia ela surge nesse sentido, né? Que é a produção de bioenergia e de insumos químicos e materiais renováveis a partir da substituição, né, da indústria petroquímica, carvão mineral, para uma bioindústria, né? Uma indústria com base na base biológica. Então aqui qual é o papel, né, da bioeconomia para solucionar a crise climática, né? A bioeconomia então é uma produção industrial baseada nos recursos biológicos, é a substituição de recursos fósseis e não renováveis, né? Ela busca conciliar as exigências para uma agricultura sustentável, né? A segurança alimentar e o uso sustentável de recursos biológicos renováveis, que é basicamente biomassa, né? E assegurar, né, a biodiversidade e a proteção ambiental. O grande papel dela é no sentido de baixas emissões de gases de efeito estufa, né? Bastante reduzido comparado aos combustíveis fósseis, né, que eliminam grandes quantidades desses gases na atmosfera. Então, a bioeconomia, na verdade, ela é um modelo econômico que atende, né, essas expectativas da sociedade contemporânea, né, que leva em consideração as questões ambientais, além da questão da exploração de recursos fósseis e a questão das suas consequências graves de poluição, né, que gera a partir do consumo desses recursos, da exploração e esgotamento desses recursos fósseis. Então, o grande setor que pode contribuir para a bioeconomia, um dos principais setores que vão ser beneficiados, né, se entrarem de fato entrarem com os dois pés nessa ideia de bioeconomia, é o setor agropecuário, a agricultura, né, que é o setor que consegue fornecer, né, consegue suprir toda a demanda de biomassa necessária para ser criada uma bioindústria, uma agroindústria, né? E esse modelo tem total aderência aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que tratam desde a questão da fome, né, da segurança alimentar e da saúde humana, até questões envolvendo preservação do meio ambiente. Então, dentro da bioeconomia, a gente tem a bioenergia, né, que é a energia criada por meio da biomassa, e é uma energia renovável, né, ou seja, ela consegue ser produzida na escala antrópica, né, na escala do ser humano. Então, ela consegue ser produzida dentro de cerca de 100 anos, né, ela se renova num espaço de tempo que dura mais ou menos a vida de um ser humano. Não exige grandes investimentos. Aqui nem sempre isso é factível, porque tem determinados países que vão ter que investir grandes quantidades de dinheiro para conseguir implementar uma infraestrutura em bioenergia, mas no caso brasileiro não existe tanto investimento, porque a gente já tem uma infraestrutura montada e uma biodiversidade riquíssima, né, e recursos naturais que a gente pode utilizar.
e reduzida a emissão de poluentes, como eu falei antes. Então aqui no consumo global de energia, naquele gráfico que eu mostrei anteriormente, a gente consegue ver, né, que a bioenergia ela já tem um papel importante na matriz, né, de consumo de energia, sendo a quarta fonte de energia mais consumida no mundo, né? Isso aqui, grande parte dela é oriunda de biocombustíveis, né, seja ele etanol, biodiesel, biogás e biometano, esses dois últimos mais recentemente, mas também eletricidade e calor. Então a biomassa está sendo utilizada como um combustível para a geração de eletricidade e calor na indústria, né? Uma forma da gente produzir energia e ao mesmo tempo capturar e sequestrar essa energia é através do CCS, que é uma tecnologia ainda não comercial, mas que está sendo muito estudada recentemente, que é a captura e armazenamento do carbono no solo. Então, a gente consegue, a partir da biomassa, produzir outros materiais, utilizar o resíduo desses materiais para queima e geração de eletricidade, e o CO2 que é eliminado nesse processo de geração é capturado e armazenado no solo de volta, ou seja, não há emissão de CO2 na atmosfera. Se não houver CCS, esse CO2 será automaticamente capturado pelas florestas, né, pela própria biomassa que o criou, né, no ciclo do carbono natural. Para haver uma emissão negativa, então a gente teria que ter CCS, que é a captura e armazenamento de carbono no solo. Bioenergia no Brasil, em termos de geração elétrica, aqui a gente traz a matriz elétrica brasileira, dados da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, os dados mais atualizados. Então a gente tem 66% da matriz elétrica é geração hidráulica, então os nossos rios são os grandes fornecedores de energia elétrica, né, do Brasil. E em seguida a gente vê a biomassa, né, que é uma fonte que tem um crescimento alto nos últimos anos, passando eólica e na verdade tem o gás natural, desculpa, e depois a biomassa. Então a biomassa ela é a terceira fonte de energia mais utilizada para geração elétrica no Brasil, o que mostra, né, o grande potencial da bioenergia no território nacional. Os principais insumos, matérias-primas que são utilizados para a geração elétrica via biomassa é o bagaço da cana, né, que é um resíduo da usina produtora de biocombustível, muitas das vezes. Esse bagaço é então queimado para a geração de eletricidade. Também tem o capim-elefante, casca de arroz, carvão vegetal, lenha, e outras matérias-primas. As vantagens competitivas, né, do Brasil, nesse caso, é uma abundância de biodiversidade e recursos naturais. Então a gente tem diversas fontes, né, biológicas para utilizar para geração elétrica. Alto potencial, né, de energia renovável ainda não aproveitado. E setores com alta competitividade, como a agropecuária e a indústria de insumos básicos, que mostram, né, um caminho aí que o Brasil pode seguir, que tem um grande potencial de aumento, né, da bioenergia para geração elétrica no país. Em relação a biocombustíveis, o Brasil é um grande player, né, um grande exemplo, né, da produção e uso dessa solução tecnológica para a redução das emissões de gases de efeito estufa no mundo. A gente tem atualmente aqui a matriz, né, aqui é o consumo do setor de transporte, né, no Brasil. 41%, quase 42% é óleo diesel, 4,5% é biodiesel e 20,6% já é etanol, né? Muito próximo à gasolina, que é 25,3%.
Então, o etanol no Brasil basicamente é da cana-de-açúcar, né? Principalmente na região de São Paulo, Minas, onde há grandes produções de cana-de-açúcar, que contribuem então para o consumidor final, né, ter a opção, né, de escolher o etanol como combustível para se movimentar, né, do seu carro, etc. E o biodiesel que tem várias fontes, né, no Brasil. A gente tem desde a soja, algodão, dendê, girassol, canola. E aí vai depender muito da região onde estão essas refinarias, né, de biodiesel, as biorefinarias, e dos insumos, né, naturais que se encontram em cada região do país, né, que é bastante diverso. Então o Brasil é protagonista, né, na produção de biocombustível a nível mundial, e ele tem essa importância significativa na redução de gases de efeito estufa na atmosfera. Aqui a gente pode ver nesse gráfico como está evoluindo a participação das renováveis no setor de transporte nacional. De 2010 a 2020, 2019, cerca de 9, 10 anos, a gente saltou de 20% para 25%. Isso é algo a ser comemorado, dado que o setor de transportes no Brasil é o setor que mais emite gases de efeito estufa, tirando, né, a questão de mudança do solo e queimadas e desmatamento. Então, dentre os setores energético, industrial, resíduos, o setor de transportes é o que mais emite no Brasil. Bioenergia em relação ao biogás, aqui a gente traz também dados da EPE, onde mostra os principais estados, né, em termos de capacidade instalada para geração de biogás. Então, ela é uma fonte energética produzida por bactérias, né, da decomposição de matéria orgânica, resíduos agrícolas, urbanos, industriais, florestais, etc. Então, dá para ver aqui na região sudeste, onde há uma maior concentração populacional, né, resíduos urbanos têm sido bastante usados para viabilidade, né, trazem uma maior viabilidade para essa produção de biogás, e é um combustível renovável, que possui um bom poder calorífico, então ele é um bom combustível para ser utilizado na geração elétrica e processos industriais, e é uma opção que ainda há muito o que ser explorada no Brasil. Também temos o bioplástico, né? Mais recentemente, né, a empresa Braskem está liderando essa pesquisa, essa produção, na verdade, de plástico verde no Brasil, no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, que é feito a partir da cana-de-açúcar. É um plástico renovável chamado polietileno I'm Green, bio-based, e as aplicações para tampas, bacias, baldes, brinquedos, embalagens para cosmético, embalagens de produtos farmacêuticos e outras utilidades domésticas, né? Então, a grande vantagem para a produção de bioplástico, ele consegue capturar cerca de 3 toneladas de CO2 para cada tonelada produzida de bioplástico. Isso é bastante importante, então, para reduzir, né, para mitigar os gases de efeito estufa da atmosfera. O Lego, a empresa Lego, né, aqui eu trago essa figurinha aqui, que recentemente colocou uma meta de que até 2030 todas as peças de Lego produzidas vão ser feitas por meio de bioplásticos, plásticos verdes. E por fim, mas não menos importante, tem toda a questão envolvendo aflorestamento e reflorestamento no Brasil, né? A gente tem uma extensão de terra gigante no país, né? E uma terra propícia, né, para formação de florestas e para, portanto, né, ajudar a capturar, absorver carbono da atmosfera. Então, há essas duas técnicas, né, que têm uma diferença básica, de que o aflorestamento é a plantação de florestas em locais que antes não havia floresta, e o reflorestamento, que é a plantação de árvores
em locais onde antes tinha já uma floresta. Né? Os benefícios dessa solução, né? Desse método, né? É a remoção de carbono, é o principal. Né? Essa é a tecnologia mais antiga e mais avançada em termos de captura de carbono da atmosfera. Né? É uma tecnologia natural, digamos assim. Provimento de habitat, né? A formação de florestas contribui para o enriquecimento do ecossistema local, aumento da fertilidade do solo, controle de enchentes, né? Toda a questão da erosão, etc. E melhoria da qualidade do ar e da água, né? Desses locais. Os riscos, né, que envolvem a implementação, né, do aflorestamento, do reflorestamento, se ele for implementado em larga escala, ele pode competir com alguns outros usos das terras, né, o uso do solo, que pode aí entra toda a questão do planejamento, né, quão importante é o planejamento energético e o planejamento em termos de país mesmo, né, dos impactos que isso pode causar. Né. A gente está fazendo algo para o bem, mas tem um risco associado, né, que pode afetar a segurança alimentar, né, caso haja uma expansão em larga escala de floresta numa área onde poderia estar sendo produzido alimentos. Recursos hídricos, né, a expansão da floresta pode afetar a questão dos afluentes dos rios, né, e obviamente, a questão da biodiversidade. Né, no caso de florestas monoculturas, como florestas de eucalipto, acabam reduzindo, né, a capacidade do ecossistema em ser mais diverso. O Brasil, no Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, né, ele se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2025 em 37% e até 2030 em 43%. E uma das medidas de mitigação que foi assinalada no acordo, né, é o reflorestamento de 12 mil hectares de área que antes que está degradada no país e seria utilizado para reflorestamento. Até o momento a gente está ainda tendo que se preocupar mais com a questão do desmatamento e das queimadas do que com o reflorestamento, mas está aqui. O compromisso do Brasil está aqui. É preciso, além de parar com as queimadas e o desmatamento, é preciso reflorestar ainda 12 mil hectares para que a gente consiga atingir a nossa meta de redução de gases de efeito estufa. E para tudo isso, né, os desafios, né, para o desenvolvimento de uma bioeconomia no Brasil passa por todos esses fatores aqui, todas essas viabilidades. Né? Viabilidade geofísica, que tem a ver com a captura e o sequestro, né, a captura e armazenamento de carbono, né, como a gente vai fazer esse armazenamento no solo, tem toda essa questão dos riscos envolvidos em injetar carbono gasoso da atmosfera no solo, viabilidade ambiental, viabilidade tecnológica, se a gente vai ter condição, né, na nossa indústria e tecnologia de aplicar e conseguir desenvolver a bioeconomia no Brasil. Viabilidade econômica, né, a gente está numa crise econômica sem precedentes, assim, né, de se prolongando, se arrastando por muitos anos, e o que dificulta, né, a retomada, né, a recuperação. Mas a gente espera que a recuperação seja verde, né, seja uma recuperação voltada para o meio ambiente, que é o que está sendo realizado em muitos países do mundo. Viabilidade institucional aqui no Brasil é um grande desafio, né, eu acho que é o maior de todos, né, ter uma maior confiança nas instituições para a gente conseguir desenvolver melhor o nosso país. E a viabilidade sociocultural, né, aqui em relação à pluralidade do país, né, ouvindo cada morador, cada comunidade e vendo prós e contras para o desenvolvimento da bioeconomia no país. Então a bioeconomia ela tem um potencial para fortalecer a economia nacional, especialmente
agregando valor aos produtos agrícolas, né? Que é, digamos assim, o pilar da economia do país hoje em dia. Né? Já vem de muitos anos essa tradição do país ser um grande exportador de produtos agrícolas. Então, a bioeconomia ela pode ajudar a trazer um valor agregado a esses produtos e com características sustentáveis, né? Revigorando ainda mais o setor, né? Para o comércio exterior, inclusive. Então, os grandes desafios que a gente tem no país hoje é mapeamento, disponibilidade e caracterização das biomassas, né, de resíduos e efluentes no território nacional, visando a estruturação dessa bioindústria. Ainda há muito que melhorar nesse sentido de pesquisa e desenvolvimento na área do mapeamento, qual é o potencial de cada região em relação à produção de biomassa e estruturação da bioindústria. O desenvolvimento de veículos movidos a célula combustível alimentada por etanol. Isso seria uma grande contribuição como medida de mitigação, né, para a mudança do clima. E há uma necessidade de um investimento forte em tecnologia, né, para ter veículos movidos a célula combustível alimentado por um biocombustível, né? O desenvolvimento de rotas tecnológicas para a produção de bioquerosene de aviação, que é o QAV, né, que é o combustível para aviões e helicópteros, etc. E no Brasil a gente tem um potencial gigantesco para contribuir para esse novo mercado que está se abrindo no mundo, né? Deixar de usar petróleo para abastecer o setor aéreo e começar a usar biocombustíveis. E processo de produção de biogás, biometano, a partir de resíduos e efluentes urbanos e industriais. Né? Esse é um desafio ainda que está bastante concentrado nas áreas mais urbanas, né? Nas áreas metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e seria interessante a expansão, né, dessas tecnologias para as outras cidades do país, tanto ambientes urbanos como ambientes rurais também. E é isso. Eu agradeço, né, mais uma vez a poder participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e fico à disposição para eventuais dúvidas e compartilhamento de referências. Obrigado.